Nós estamos aqui hoje em Assis com a Giselda Durigan, pesquisadora do Instituto Florestal. Giselda, aqui foi bem sucedida a restauração tanto do extrato arbóreo quanto do arbustivo herbáceo no cerrado, né? Fala pra gente a importância dessas fisionomias no cerrado e da restauração considerando todos esses componentes. Esse é um raro exemplo em que a gente conseguiu restaurar os diferentes estratos da vegetação de cerrado. A importância de restaurar os diferentes estratos, ela é ampla, ela é tanto pelo ponto de vista da biodiversidade em si, porque 4/5 da biodiversidade de plantas do cerrado, por exemplo, não são árvores, né? Então, do ponto de vista de se restaurar a diversidade do cerrado, isso é fundamental, mas mais do que isso, amarrada a essa questão da diversidade em si, está a função dessas fisionomias. Então, o cerrado não é aquela coisa fixa. A floresta é um conjunto de árvores que formam um maciço. O cerrado, ele tem desde fisionomia aberta de campo até o cerradão. Então, é um gradiente estrutural que tem um significado ecológico mais amplo, né? Existe uma biodiversidade de animais, de micro-organismos, de outros seres vivos associados a esse gradiente. Então, tem fauna como as emas, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, que preferem viver nos ambientes abertos. Então, se a gente só restaura o componente arbóreo e ignora o componente herbáceo arbustivo, nós estamos deixando de restaurar o hábitat para essa biodiversidade animal, de micro-organismos. Então, isso do ponto de vista ainda da parte viva do ecossistema. Agora, ainda tem a questão dos serviços ecossistêmicos. Então, preservar o mosaico significa preservar processos ecológicos característicos dos diferentes ambientes. Então, do ponto de vista hidrológico, por exemplo, aqui onde a gente está, se nós raciocinarmos, a chuva que cai aqui, 100% da chuva que cai aqui infiltra. Não tem escoamento superficial, porque essa vegetação impede o escoamento superficial, então essa chuva infiltra, e ela não é interceptada pelas copas. Então, quanto mais árvores você tem, menos chuva chega no chão. Se menos chuva chega no chão, menos água para recarregar o lençol freático, as nascentes e, portanto, o serviço ecossistêmico de produção de água. Então, tudo isso é extremamente importante e, quando a gente pensa em restauração, nós temos que pensar em todos esses pontos de vista. E, por isso, é tão importante restaurar não só árvores, mas o componente herbáceo arbustivo. E quais são os cuidados importantes e específicos a tomar, então, num projeto de restauração de cerrado? Olha, se a gente quer restaurar a função, é importante restaurar a estrutura. Então, árvores esparsas e um extrato herbáceo arbustivo. Hoje, com o conhecimento que nós temos, restaurar o extrato herbáceo, essa vegetação que nós estamos vendo aqui em volta da gente, é um desafio muito difícil de ser superado, né? Porque nós não temos sementes, nós não temos know-how, nós estamos começando a aprender a restaurar isso daqui. Então, o que acontece normalmente? A gente planta as árvores e o espaço vazio é totalmente preenchido pela braquiária, como acontece em volta, lá no fundo, a gente pode ver. Isso é fácil e é possível e é suficiente para proteger o solo e para criar um hábitat savânico, vamos dizer assim. Para restaurar isso daqui, nós temos que ter, primeiro, uma etapa de eliminar as gramíneas invasoras. É um trabalho difícil, exige muito esforço, mas é possível. E depois restabelecer essa vegetação herbácea arbustiva. Do que diz respeito às árvores, nós temos que ter o cuidado de plantar árvores que são de cerrado. Árvores e arbustos que são de cerrado. É muito comum hoje em dia a gente vê uma área que dizem, aqui foi feita a restauração de cerrado. E você vai ver, e as árvores que estão lá, ou são exóticas eu digo de outros países,
ou são espécies florestais que são plantadas onde deveria ser cerrado. Então, que também são exóticas desse bioma. Exatamente. Né? Então, isto não seria restauração. Então, nós temos que preparar viveiros, preparar coletores de sementes para identificação das espécies cerrado, para coletar sementes, processar sementes das espécies cerrado, e a produção de mudas de espécies cerrado também requer desenvolvimento tecnológico. Tem espécies muito difíceis de propagar, crescem lentamente no viveiro. Então é preciso preparar todo esse setor que dá suporte à restauração para produzir o que a gente precisa para fazer acontecer a restauração de cerrado. Então tudo isso é necessário. E qual foi o avanço de ter adotado os 3 indicadores ecológicos para a restauração de cerrado? Na minha opinião, desenvolver indicadores que servem para atestar a verdadeira recuperação de todos os componentes do cerrado, do seu extrato herbáceo arbustivo, do seu extrato arbóreo, foi um avanço de extrema importância, porque como se fazia antes, atestar número de espécies plantadas, número de mudas plantadas, definitivamente está longe de ser capaz de representar o que de fato se conseguiu com a restauração. Então, na hora que você tem indicadores que avaliam a estrutura, avaliam a riqueza, avaliam a cobertura do terreno pela vegetação que a gente deseja, para mim a gente tem agora 3 indicadores, uma visão clara do que nós conseguimos com a intervenção de restauração. Eu acho que pode parecer simplificado do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de prática, de aplicabilidade, nós estamos no caminho certo e temos elementos na mão, procedimentos que vão permitir a aplicação com uma certa facilidade e o entendimento do que a gente está conseguindo restaurar. Ao divulgar o protocolo de monitoramento, nós tivemos a preocupação de que fosse fácil de entender, né? Para que seja realmente aplicado por todas as pessoas que desenvolvem projetos de restauração. Qual é a sua visão sobre a importância do monitoramento, então, para a restauração do cerrado? O monitoramento é a certificação do que se fez, né? O protocolo de monitoramento que foi desenvolvido, que vem sendo explicado, traduzido para quem vai ser usuário desse protocolo, para quem tem a obrigação de atestar o resultado daquilo que fez. O protocolo é de extrema importância, né? Ele é fácil, ele pode trazer para quem fez numericamente, olha, você conseguiu 80% do que você esperava. E se você faz o monitoramento ao longo do tempo, o empreendedor, o proprietário de uma área que foi restaurada, ele consegue ter muita clareza, coisa que se você olha, você não percebe, tá bom ou tá ruim, né? Essa firmeza de um veredito, sim, está bom, você está no caminho certo, ele dá muita segurança para quem faz, dá muita esperança para quem tem as expectativas de todas as ações de restauração. Então, o protocolo é a ferramenta para a gente mostrar se deu certo e se não deu certo, o que é que a gente pode mexer, apontar caminhos para a gente fazer um manejo adaptativo e direcionar a nossa ação para o caminho certo. Acho fundamental. Tenho certeza de que a gente tem uma perspectiva positiva da restauração do cerrado. No contexto da restauração, eu vejo um avanço grande da compreensão. Eu acho que São Paulo foi pioneiro no respeito ao cerrado, né? Vamos pensar em restauração. Restauração não é simplesmente plantar árvores. Restauração tem que ser pensada para os diferentes ecossistemas que nós temos. Então eu vejo o cerrado ganhando status, ganhando a percepção dos tomadores de decisão, das pessoas e a consciência de que não é tão fácil quanto é para a floresta. Então, nesses 30, 40 anos que nós estamos trabalhando em restauração de florestas no Brasil,
nós praticamente dominamos essa prática. E o cerrado, não existe restauração de savana em outras regiões do planeta, né? Até porque eles não degradaram as savanas deles. Então nós estamos aprendendo sozinhos. Mas eu vejo com muito bons olhos o caminho que nós começamos a trilhar. Nós já temos o que oferecer para as pessoas que precisam ou querem restaurar o cerrado. E esse monitoramento, então os critérios, os indicadores, eles fizeram as pessoas entenderem que não é simplesmente ver quantas árvores tem lá, o quanto adensou, é entender que esse complexo todo de coisas tem valor e que isto é restauração. Então, antigamente as pessoas olhariam este capinzal, que nós estamos no meio dele aqui, e achariam que isso aqui não tinha valor. Isso aqui é extremamente importante. Aqui nós temos mais ou menos 70 espécies de plantas e isto é uma ação de restauração. Então isso mostra que é possível e agora nós precisamos aprender a fazer isso em larga escala. Mas eu vejo com muito bons olhos e vou ficar muito feliz se eu encerrar minha carreira vendo muitas áreas restauradas com essa diversidade, com a função que o cerrado tem e com o respeito e o valor que ele precisa ter. Nessa área nós já fizemos uma amostragem prévia e a gente ficou tão empolgado com o resultado que nós vamos publicar um artigo sobre isso, sobre essa pequena área. Só de gramíneas tem mais de 20. Então nós temos uma riqueza nesse espaço mínimo aqui que é muito estimulante para quem acha que é difícil. Então eu achava que era impossível até algum tempo atrás. Hoje eu estou muito otimista porque eu sei que é possível e que depois que ele começa parece que ele anda sozinho, né? Então o cerrado ele é muito forte, basta que você consiga trazer ele para cá e aí dificilmente ele vai sair daqui. Então a gente tem que acreditar e eu diria que sim, é possível. A gente usa em português a palavra dublê. A comunidade vegetal, as plantas, são dublês de biodiversidade de outros grupos de seres vivos. Então hoje a gente sabe que se você trouxer essa vegetação, você traz as formigas, você traz as aranhas, você traz outros insetos, você traz as aves. Então tem até a hipótese do Field of Dreams, Campo dos Sonhos, que vem daquele filme, né? De que você monte o campo e eles virão, entendeu? Então a gente está vendo que para a maioria dos outros seres vivos isso é verdade. Então você cria o hábitat, você traz a diversidade de plantas, você reconstrói a estrutura de plantas e o resto vai acontecer. E de fato vai. A gente já tem elementos para saber isso. Elas são... É isso mesmo, elas constroem o palco para o resto acontecer. Eu acho que a gente entendendo isso e tendo certeza de que isso é verdadeiro, fica mais fácil entender o resto. Então eu não preciso me preocupar, por exemplo, em monitorar a fauna, porque eu sei que se eu trouxer a vegetação, a fauna vai voltar. É esse o segredo, né? Até porque monitorar a fauna é muito mais difícil. Não é que a fauna não é importante, ela é extremamente importante, só que é difícil. E se a gente já sabe, tem respaldo científico para dizer que se a vegetação está de volta, a fauna estará de volta também, muito mais objetivo, muito mais prático, muito mais sensato utilizar a vegetação como indicador. Os indicadores que foram eleitos, escolhidos para o monitoramento dos projetos de restauração no estado de São Paulo, eles são complementares entre si. Porque na hora que você usa dois indicadores para mostrar a estrutura, no caso do cerrado, a gente está usando basicamente cobertura pela vegetação nativa e a riqueza da vegetação nativa. Você representou tudo. Qualquer pessoa é capaz de entender que se você explicar, olha, quando eu restauro, eu preciso restaurar esse visual que nós temos aqui, essa estrutura da vegetação que nós temos aqui. Mas não adianta ter árvores esparsas e gramíneas se for tudo de uma espécie só e se for tudo espécie exótica invasora. Então eu preciso da estrutura
e da diversidade. Então, na hora que eu trago os dois elementos, um que representa a estrutura e um que representa a diversidade, eu acho que fica extremamente fácil para a maioria das pessoas entender do que a gente está falando, o que a gente está buscando, o que a gente conseguiu. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma legislação ambiental que diferencia os ecossistemas. Isso vem historicamente sendo assim, então florestas foram tratadas prioritariamente como mais importantes, historicamente foram tratadas como mais importantes. As cotas de desmatamento permitido, as obrigações de restaurar eram diferentes, ou ainda são diferentes na Amazônia. E nós temos uma história de dar importância para florestas e árvores em detrimento de outros tipos de ecossistemas e de outros tipos de plantas. Não adianta a gente buscar as razões para isso, talvez porque as florestas foram degradadas primeiro, então as pessoas prestaram atenção no desaparecimento delas. A verdade é que isso existe e existe também no imaginário das pessoas. Eu venho estudando, venho trabalhando no Cerrado há muitos anos e quanto mais eu conheço o Cerrado, mais importância eu dou para ele, mais importância eu dou para a fragilidade dele, com tudo que ele é forte, mas uma vez destruído, a restauração do Cerrado é muito difícil, especialmente do extrato herbáceo. E então restaurar, a gente falar em restauração do Cerrado é inovador. O Estado de São Paulo, ao trazer para as normas o respeito ao Cerrado, o reconhecimento da importância das coisas que não são árvores, dá um passo fantástico na direção de equiparar a importância dos ecossistemas, que eu acho que a meta deveria ser essa. Agora, a mensagem que eu deixaria em relação à restauração do Cerrado, para mim que venho tentando fazer isso há décadas já, é de que é muito mais difícil do que restaurar a floresta. É muito mais caro, muito mais trabalhoso. E isso faz a gente ter certeza de que preservar o pouco que sobrou do Cerrado é muito, muito importante. Então, assim, todos os esforços que nós pudermos fazer como tomadores de decisão, como cidadãos, para evitar que o que sobrou seja degradado, seja convertido, todo esforço é louvável e deve ser estimulado, porque reconstruir vai ser sempre muito aquém daquilo que existia antes. Então, todo esforço de restauração é extremamente importante, nós estamos aprendendo a fazer isso, nós devemos desenvolver, multiplicar esse conhecimento, incentivar cursos, treinamentos, trazer as pessoas para ver como pode ser, mas não podemos deixar de jeito nenhum de lutar pela conservação daquilo que ainda existe. E quando eu falo conservação, de todas as fisionomias, e em se tratando de São Paulo, eu acho que as fisionomias campestres, os campos úmidos, veredas, que a gente denomina os campos sujos, os campos limpos, tem uma diversidade gigantesca, uma importância extrema pelos serviços ecossistêmicos e precisam ser preservados. Nós treinamos nossa equipe no protocolo de monitoramento da Secretaria, né? E esse protocolo, ele é aplicável ao Cerrado. Poderiam vir aqui também, esticar a treina, fazer aquele formato, fazer o protocolo como ele está colocado? Sem dúvida, a aplicação do protocolo no Cerrado, com um pouquinho de treinamento, ela é muito fácil e muito viável. Então ele precisa de algumas interpretações, né? Quando a gente estica a trena, vamos supor que a gente esticasse a trena aqui, por exemplo, né? Você fala assim, eu vou avaliar a cobertura, mas aqui eu estou vendo que metade do solo está exposto. Isso, no Cerrado, tudo isso é tratado como cobertura de vegetação nativa. Por quê? A vegetação do Cerrado é assim, ela é cheia de espaços vazios. E ela é assim porque tem uma fauna que precisa desses espaços vazios e as sementes das plantas que caem, elas germinam onde o sol bate diretamente na terra. Então, nós trataríamos como um espaço sem cobertura se nós tivéssemos 1 metro, pelo menos, uma área como aquela que a gente vê ali atrás, em que você tem 2, 3 metros de terra nua. Aí sim você tem um espaço não coberto.
Mas aqui você esticaria a trena aqui, você tem 100% de cobertura de vegetação nativa. Esses pequenos vazios fazem parte deste tipo de vegetação. Então, com um pouquinho de treinamento, em que as pessoas podem perceber essas sutilezas, essas diferençazinhas, você vai ter gente treinada para aplicar com muita facilidade esse protocolo de monitoramento. Então, esticando a trena aqui, esses pequenos vãos entre a vegetação não interrompem a contagem de cobertura. Não interrompem a contagem de cobertura. Cobertura no cerrado, você só trataria como vazio algum buraco com mais de 1 metro de diâmetro. Que fala, opa, está faltando alguém aqui, cabe mais alguém nesse espaço. Então, fora isso, essa vegetação rala é natural do cerrado. E as proporções? Se tiver mais grama, mais arbusto ou mais árvore nativa, faz diferença? Não, para o cerrado não, porque tudo isso é igualmente importante no cerrado, desde um campo sem árvores até um cerradão. Tudo isso é importante, então por isso no cerrado não se diferencia se a projeção de uma copa sobre o solo está aqui ou se o solo está coberto de vegetação herbácea arbustiva nativa. Então isso tudo é igualmente importante, por isso o protocolo ele computa tudo isso, cobertura do solo com vegetação nativa. Não importa se é a copa de uma árvore ou se é capim ou se são plantas herbáceas e arbustivas. Isso é fantástico, porque isso é a equiparação de importância dos diferentes elementos que compõem a vegetação cerrada que o protocolo incorpora. Então isso é perfeito e uma vez entendido isso para quem aplica o protocolo, nenhuma dificuldade. E nos locais em que estão tomados por braquiária, por exemplo, a gente vai conseguir recuperar as gramíneas do cerrado? Vai. Recuperar as gramíneas nativas do cerrado numa área que hoje está ocupada por braquiária é um desafio bem complexo, né? Nós desenvolvemos uma pesquisa especificamente para isso e o melhor resultado que nós obtivemos do ponto de vista de custo e benefício ecológico foi queima e capina. Então quando a gente queima a braquiária, você elimina não só a biomassa de braquiária, mas você elimina quase todo o banco de sementes de braquiária. Isso facilita tremendamente o trabalho. Aí você entra com capina retirando as touceiras e você tem que levar para longe, né? Senão ela brota com uma rapidez impressionante e reocupa aquele lugar. E só depois que nós tivermos eliminado a braquiária completamente é que a gente pode reintroduzir sementes, topsoil que a gente chama. Então você extrai a camada superficial de solo de áreas que não foram invadidas e você traz uma diversidade enorme com esse topsoil, ou você faz transplante. O transplante é garantido. Se você vier aqui, você poda a parte aérea dessa touceira para ela parar de perder água. Aí você pega essa touceira e você pode até dividir ela em 2 e 3 e você planta como você plantaria mudas numa área a restaurar. O ideal é fazer isso no começo da estação chuvosa, porque ela vai ter toda a estação chuvosa para readquirir a parte aérea e aí tá pronto. Na próxima sementeira, porque em um ano ela já vai estar dispersando sementes, essas touceiras que você plantou vão colonizar os espaços vazios. Então, nós já fizemos isso experimentalmente e foi um sucesso. Então, difícil. O que é difícil? Conseguir áreas naturais de onde nós possamos tirar os propágulos. Mas nós também já sabemos que você pode extrair as touceiras de áreas naturais e em pouco tempo aquele espaço de onde você extraiu vai ser recolonizado, porque sobram raízes, sobram plantas pequenas nos vãos. Então se eu tirar essa touceira daqui, essas gramíneazinhas que estão aqui, em muito pouco tempo, em um ano, elas vão reocupar esse espaço. Então nós já fizemos isso experimentalmente, então a gente já sabe que isso vai acontecer. Então a resiliência das áreas fontes é alta e isso nos dá o respaldo para aplicar essa prática. Agora, São Paulo tem poucos remanescentes de vegetação campestre de onde a gente possa extrair propágulos. Então, hoje eu digo, isso é uma prática altamente recomendável para fazer restauração dentro de áreas protegidas, dentro de unidades de conservação, onde se justifica. Você vai ampliar a hábitat.
você vai ampliar o espaço para conservação. Em larga escala, nós ainda precisamos pensar, talvez, em restaurar áreas que passem a ser fonte para novas áreas, né? Então, nisso pode se criar, inclusive, oportunidade de negócio, né? Você pode pegar uma propriedade que o proprietário quer transformar a área dele numa área fonte para restauração em outras áreas. Não como um grande viveiro a céu aberto de gramíneas. Isso, exatamente. E não são todas, se a gente quiser trabalhar com sementes, é possível hoje. Então nós temos isso que é o Schizachyrium sanguíneo, ali, esse daqui é o Lodetropsis, não tem poder germinativo muito alto, mas tem o Eustax. Então tem um grupo de espécies de capim do cerrado que germina muito bem. Então que dá para se pensar em fazer uma restauração do extrato herbáceo mais barato, em uma escala maior, por sementes, mas ele vai ter baixa diversidade. Né? Então só que do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, fantástico. Depois você pode reintroduzir a diversidade aos poucos. Você precisa recobrir o terreno com gramíneas nativas rapidamente. Então essa combinação, nesse trecho que nós estamos aqui, a gente trabalhou com transplante, com topsoil, com semeadura. Nós temos um pouquinho de cada coisa nesse espaço e no fim você não consegue mais separar o que é o que. Né? Nós sabemos por causa da história. Então nós trouxemos 2 touceiras desse capim. Hoje deve ter mais de 100 nele por aqui. O Schizachyrium, que é esse aqui, ele veio com o topsoil. De onde a gente botou o topsoil, ele espalhou pela área inteira. Então a gente cria ilhas que vão tomar conta do resto do espaço. Então esse ponto de partida é muito importante. Agora, o controle da braquiária nesse espaço foi muito rigoroso, nós ficamos arrancando braquiária durante muito tempo, porque esse é o grande desafio. E por quê? Em volta está cheio de braquiária. Então, se nós temos uma área extensa e erradicamos a braquiária da área como um todo, é muito mais difícil a recolonização. Então, não descarta a possibilidade do uso de herbicida. Se é uma área grande que não tem regeneração natural, né, nós podemos perfeitamente aplicar herbicida, talvez para quem não quer queimar, só que depois tem que se remover a biomassa morta. Então, aplicar o herbicida, se for o caso, até acabar com a braquiária, com a gramínea exótica, e depois entrar com a reintrodução das plantas nativas, das gramíneas nativas. Então, nós temos que encarar esse desafio difícil, mas se nós queremos, de fato, restaurar o cerrado com todos os seus componentes, essa barreira tem que ser vencida. Então, a vegetação mais campestre de cerrado é uma amiga da água. Sem dúvida nenhuma. A vegetação campestre, ela, do ponto de vista de produção de água, de quanta água vai para os rios, ela é mais eficiente do que a vegetação florestal. A vegetação florestal, ela retém mais de 20% da chuva nas copas, isso volta para a atmosfera, e a vegetação campestre não. A chuva que cai aqui, infiltra aqui e vai abastecer as nascentes. Então, a cobertura do solo que essa vegetação faz é fantástica do ponto de vista de evitar processo erosivo. O Cerrado de São Paulo, a maioria do Cerrado de São Paulo está em solos arenosos, então isso também é extremamente favorável do ponto de vista de água, porque ajuda muito na infiltração. Os campos úmidos, por exemplo, que são campos naturais que existem ao redor de nascentes, ao longo de muitos rios em região de cerrado, eles são preciosidades. A função hidrológica deles é insuperável do ponto de vista dos nossos ecossistemas naturais. Do ponto de vista de produção de água, não temos nada que se compare aos campos úmidos que fora do estado de São Paulo se conhece como vereda, porque tem normalmente os buritis, mas a gente ecologicamente são a mesma coisa, floristicamente eles são a mesma coisa, exceto no caso do buriti, que aqui em São Paulo é muito raro, só existe no nordeste do estado. Para plantar esses capins de cerrado, a gente poderia então utilizar tanto sementes para algumas espécies, como plantar a touceira inteira para outros, quem vai fazer na prática? Isso. A recomendação primeiro poda a parte aérea com uma roçadeira, roça a parte aérea. Por quê? Porque quando você transplanta, a planta tem um estresse.
de perda de água, né? A tendência é ela secar, né? Quando você poda a parte aérea, as folhas param de perder a umidade da raiz. Então, a demanda de água dessa planta diminui muito. Então, você transplanta aquela toceira sem folhas. E aí ela se estabelece, ela para de perder água porque ela não tem folha, as raízes começam a penetrar no solo e tudo recomeça. Então, ela rebrota muito rapidamente. Em pouquíssimo tempo, ela recuperou a parte aérea e ela está pega. Então, assim, fazendo isso em dezembro, quando começa a chover, você consegue, a gente já viu isso acontecer no campo, na mesma estação, ainda essas touceiras florescem e começam a sementear. Coisa de 3, 4 meses? 2 meses. 2 meses depois do transplante, elas já podem começar a florescer e produzir sementes para recolonizar os espaços vazios. Isso foi uma excelente surpresa para a gente. Pegamento bom, né, se plantar na época certa. Então, fazer isso em fevereiro, março já é arriscado, né? Mas dezembro, janeiro, depende de quando começa as chuvas, tem que fazer com a terra molhada. Se precisar, em caso extremo, vamos supor que você faz o transplante. Passou uma semana sem chuva, já o ideal é você fazer uma irrigação em cima. E garantir o pegamento das touceiras nessa etapa inicial, aí deslancha. Giselda, então explica pra gente como fazer na prática. Quem quer plantar um capim nativo de cerrado, como faz? Então, pelo transplante, que é a técnica mais garantida e mais rápida, a gente pega, por exemplo, uma touceira como essa, vem com a roçadeira, roça toda a parte aérea, pode ser um palmo do chão, mais ou menos, para que essa planta pare de perder água. Aí você arranca com uma enxadãozada, você arranca essa touceira, né? Você pode arrancar ela inteira, ou você pode dividir se for uma touceira grande, e você vai levar isso para a sua área a restaurar e plantar como se fosse muda. A gente tem plantado em 2x2 o espaçamento. Então, o que acontece é que quando você tira a parte aérea e leva essa muda para outra área, ela não sofre o estresse de perda de água por evaporação, por transpiração dessas folhas. Então, ela vai investir a energia dela no restabelecimento das raízes, na adaptação ao novo ambiente. Você tem um pegamento altíssimo. Normalmente, você plantar na época começo da estação chuvosa, que é o ideal, você praticamente não vai perder muda, e em muito pouco tempo, em 2 meses, você pode já ter essa touceira florescendo e já liberando alguma semente para colonizar os espaços vazios. Aí a pessoa pergunta, mas meu Deus, eu vou arrancar a touceira de um lugar para plantar, vou desvestir um santo para vestir o outro. Então, o que a gente já sabe é que a hora que eu tirar essa touceira daqui, esses capins que já estão aqui, são plantas jovens de capins, eles vão rapidamente fechar esse espaço. E não são só capins. Aqui a gente tem melância, aqui a gente tem alecrim de anthos, tem uma diversidade, isso é uma gonfrena, que foi plantada aqui, que é uma flor lindíssima. Então, a gonfrena e essa Clitoria densiflora são plantas raras que secam no inverno. Elas perdem toda a parte aérea no inverno. E depois elas vêm, na hora que começa a primavera, elas vão ocupar esse espaço, elas precisam desses vazios. Então você tem uma resiliência muito grande dessa vegetação baseada nisso que nós estamos vendo aqui. Tem sementes nesse solo, tem essas plantas que vão rebrotar da raiz, como a gonfrena e essa outra, e tem as plântulas de capins que já estão aqui esperando a vez dela. Porque os capins velhos, na verdade, estão inibindo o desenvolvimento das outras plantas. Na hora que você tira as touceiras velhas, e você não vai arrancar tudo isso daqui, você vai arrancar as touceiras e levar para outro lugar, você abre espaço para que isso recolonize rapidamente, cicatrize as áreas fortes. Por isso que quando você tem um fogo controlado no cerrado, a vegetação vem depois tão exuberante? Exatamente, porque você elimina a competição que é exercida pelas plantas mais vigorosas e você estimula. A hora que você diminui a parte aérea, a energia que elas têm, as plantas de cerrado têm muita energia acumulada, muito nutriente acumulado nas raízes, elas rebrotam com um vigor impressionante. Então, quando você faz uma queima controlada, os processos reprodutivos são intensificados a um grau impressionante. Então, multiplicados para as plantas que florescem mesmo que não queimar, e tem algumas espécies que só se reproduzem se você queimar. Daí quem vai plantar mudas em cerrado, qual é o cuidado a ser tomado?
Eu sempre acho que o plantio por mudas no cerrado, ele depende de uma muda bem formada. Regra geral, as plantas de cerrado têm raiz muito desproporcional à parte aérea. Então, não dá para adotar um procedimento convencional. A produção de mudas de cerrado em tubete, por exemplo, ela tem poucas chances de dar certo. Então, as plantas lenhosas de cerrado precisam de um volume maior de solo e, de preferência, uma embalagem mais longa. Então, eu tenho visto produção mais bem sucedida usando embalagens mais longas que dão espaço para esse sistema radicular se desenvolver. Outra dificuldade para a maioria das plantas lenhosas de cerrado em viveiro, elas não suportam encharcamento da raiz. Então, no período de produção de mudas, ou você trabalha com uma estrutura que permita a drenagem, essas mudas fiquem suspensas para não ter essa acumulação de água, porque é comum em viveiro. Você tem períodos em janeiro, fevereiro, que fica uma semana inteira chovendo. Aí você tem aquela mortalidade alta de um lote de mudas porque encharcou a raiz, elas não suportam isso. Então, até por conta disso, quando você vai fazer o plantio no campo, você precisa de uma cova profunda que comporte, que acomode esse sistema radicular do jeito que ele precisa ser acomodado. As pessoas estão acostumadas com floresta que você tem que ter uma muda desse tamanho para ir para o campo. Se você for esperar uma Eugênia clotschiana chegar com uma muda desse tamanho, você vai ficar 10 anos no viveiro e talvez ela não chegue lá. Então a gente tem que esquecer esse modelo. Para as mudas de cerrado, eu acho que assim, se você tiver um ano a muda no viveiro, com certeza, mesmo que ela tiver desse tamanho, ela vai ter preparada para sobreviver no campo. Então o tamanho não é tão importante. O importante é que ela tenha um sistema radicular já suficientemente formado para aguentar no campo. Fertilização não se deve fazer. Eu diria que é inútil, porque as plantas do cerrado elas estão adaptadas para essa condição de solo, com baixo nutriente, com alto pH. Então, se você botar calcário, você vai criar um ambiente hostil para as plantas do cerrado. Elas não gostam disso. E você está restaurando o cerrado. Por que é que você quer que as mudas cresçam rápido? Só se for para superar a braquiária. Agora, se você se livrar da braquiária, se você tiver a braquiária, você tem um problema, porque ela atrasa pra caramba o desenvolvimento das mudas, né? E se elas ficam na sombra, porque elas não gostam de sombra, se elas ficam na sombra da braquiária, elas estão sofrendo. Então você tem que manter um coroamento, no mínimo, né? Se você não puder controlar a braquiária. Se você controlar a braquiária, o crescimento é mais rápido, a ocupação do espaço é mais rápido. Veja bem, nós não precisamos fazer com que elas cresçam rápido e se tornem árvores e fechem as copas. Não é isso que a gente busca em restauração de cerrado. Eu acho que nos nossos experimentos, nós chegamos à conclusão que o melhor sistema para plantio era você dissecar a braquiária e simplesmente covear e botar a muda na cova. Preparo de solo não é bom fazer. Quanto mais você revolver o solo, mais braquiária vai vir. E quando você revolve o solo, se tiver algum potencial de regeneração natural que pudesse preencher os espaços vazios, você vai comprometer. Quanto mais você mexe no solo, pior. Então, no cerrado, o fundamental é auxiliar a regeneração natural quando é possível. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se você tiver um potencial de regeneração natural suficiente para ocupar, para restabelecer uma densidade de vegetação lenhosa que já existia, esqueça o plantio. Não faça o plantio, porque você vai ter espécies daquele local, genótipos daquele local, que já vão dar conta de restabelecer o sistema. Então, isso pode acontecer com muita frequência onde era pasto e onde era silvicultura. Onde era agricultura é bem mais difícil. E o que você diria para aquelas pessoas que querem colocar implementos pesados no cerrado? Colocar um arado, uma grade? Evitem. Então, se a gente pensa em restauração de cerrado, a última coisa que eu recomendaria é preparo de solo convencional. Não faça. Aração, gradagem, não faça. Abra uma cova e plante na cova o mínimo possível de distúrbio naquela área. Qual que é o problema de mexer muito no solo no cerrado? O solo cerrado é sujeito à erosão com solo arenoso, né? Agora, o problema maior do revolvimento do solo é você destruir o potencial de rebrote. Esse é o problema maior.
Então, na hora que você passa uma grade, um subsolador, um arado, você mata a resiliência do cerrado. Vamos dizer assim. Então você diminui a chance de sucesso. Não tem grande vantagem. Nós estamos no meio do arboreto do cerrado, que nós começamos a plantar em 2005. Então já está com 12 anos. Essa aqui é um paratudo, é uma Quimera coriácea. Cada uma dessas árvores recebeu uma etiqueta numerada, que está aqui. E elas foram monitoradas durante todo esse tempo, já tem vários trabalhos publicados sobre o crescimento dessas árvores. Foi daqui que a gente tirou um artigo onde a gente aponta quais são as espécies arbóreas do cerrado que têm mais chances de sucesso nos plantios de restauração, com base na sobrevivência, no crescimento, na tolerância à herbivoria, na tolerância à geada, em vários atributos positivos que a gente encontrou, né, nessas espécies. Então nós tiramos daqui. Tem mais de 150 espécies aqui plantadas, o que prova que é possível, né, fazer muda e plantar. Mas também, escondida atrás dessas 150, deve ter mais umas 100 que a gente nunca conseguiu. A gente tentou fazer muda, ou não germinou, ou a muda morreu no viveiro, ou ela morreu no campo. Então essas são as bem-sucedidas. E essa é uma árvore muito especial, porque ela é típica, ela tem o jeitão de uma árvore de cerrado, com essa casca tuberosa, as folhas coriáceas, rijas, né? São folhas capazes de sobreviver nos momentos de muito calor, de muito sol. Elas não sofrem, elas são rústicas, né? E essa casca é a casca típica que, segundo quem estuda isso, é a adaptação para sobreviver ao fogo. E faz todo sentido, ela de fato dá uma proteção, é uma cortiça ali que não pega fogo. Mas eu fiquei intrigada quando eu fui para a África e percebi que as árvores da savana africana não têm essa casca. Então, alguma coisa a mais aconteceu na seleção natural para que as espécies do cerrado, da nossa savana, tivessem esse caráter que é muito comum. A casca tuberosa é muito comum no cerrado. E essa é uma espécie caducifólia, mas é a minoria. Então ela perde todas as folhas na estação seca, né, no inverno, e depois rebrota na primavera, que também é uma estratégia para a economia de água. Qual que é o nome dela? É Quimera coriácea, o nome popular é paratudo. É a mesma espécie? É a mesma espécie. Cada árvore aqui, cada espécie aqui tem 5 árvores plantadas. Então 1, 2, 3, 4 e uma quinta no meio. E por que essa não perdeu a folha e aquela perdeu? Essa pergunta eu não sei responder. Ela vai perder ainda, tá? Mas ela sofreu um déficit hídrico antes dessas duas aqui. É só isso que eu posso te dizer. Mais que isso eu não sou capaz. Mas eu te digo que se voltar daqui um mês, elas vão estar todas sem folhas. Mas é a minoria. Então o cerrado não é uma vegetação decídua. A maioria das espécies, nós já fizemos essa quantificação aqui, inclusive, se eu não me engano, 69% das espécies não são decíduas. Então, porque elas jogam raiz lá no fundo e elas sobrevivem e têm folhas adaptadas para perder pouca água e elas exploram a água de camadas profundas do solo, porque a gente fala, faz 2 meses que não chove, está tudo esturricado. Se você escavar aqui depois de 2 meses, a gente já fez isso, você acha a terra úmida a 1,5 metro de profundidade, 2 metros. Então, para essas árvores que têm raízes profundas, elas estão buscando essa água. Então, não é... Elas cresceram aqui, né? Elas se adaptaram a esse tipo de condição. E uma coisa que pouca gente sabe, é uma curiosidade, eu descobri isso há pouco tempo, aprendi isso há pouco tempo, é que as espécies cerrado, elas evoluíram a partir de espécies florestais. É o contrário do que aconteceu nas savanas da Austrália ou da África, em que as plantas que colonizaram a savana vieram do deserto. Então elas eram adaptadas a uma condição mais seca, mais quente, e acharam a savana um ambiente agradável. Aqui eram plantas de florestas que saíram da floresta porque a competição era muito intensa, falaram, vamos procurar um espaço mais aberto para a gente colonizar, e precisaram se adaptar a esse ambiente mais hostil, mais ensolarado, mais seco e com menor disponibilidade de nutrientes, né? E aí elas foram adquirindo esse caráter aí, todo rústico, todo
durão, né, para aguentar o tranco. Então, savana é toda a vegetação que é formada por árvores esparsas e gramíneas, e as gramíneas têm que ser C4, que é as que fazem fotossíntese nessa alta intensidade luminosa. E então isso é uma savana, é uma vegetação com árvores esparsas e gramíneas no chão. E regionalmente cada savana tem o seu nome local. E a savana brasileira chama cerrado, né? Na Venezuela são os llanos. E assim os diferentes nomes. Eu detesto academia. Eu odeio fazer esporte em academia, então eu gosto de jogar. Então é muito divertido, você cuidar da saúde e se divertir ao mesmo tempo é o mundo dos sonhos. Então, e o basquete é um vício, o basqueteiro é basqueteiro, vai ser basqueteiro a vida inteira. Foram grandes paixões da minha vida, o basquete, o cerrado, deve ter mais algumas importantes, mas o esporte me construiu. Eu fui, já que é para fazer um depoimento, eu fui uma criança extremamente tímida, de uma timidez assim que me judiava muito. E quando eu comecei a fazer esporte com 11 anos de idade, eu me deparei com esse desafio. Ou eu vencia a timidez ou eu desistia. E a paixão era muito grande. Eu preferia encarar a timidez, passar muito sofrimento de fazer... Eu comecei fazendo ginástica olímpica. Você entrar num lugar que está todo mundo olhando para você, aquele colchão gigante, você tem que fazer o troço, é um massacre emocional, né? Mas a gente vai vencendo, vai aprendendo que o jogo um dia você ganha, outro dia você perde, nem por isso você vai parar, você tem que jogar de novo e tentar ganhar o próximo. Isso tudo é lição para a vida inteira. Eu acho que o esporte constrói pessoas e é uma pena que o esporte no Brasil, nas crianças, tenha perdido tanto apoio, tenha perdido tanta importância. Toda criança devia ter oportunidade de praticar esporte hoje em dia. Eu acho que... Ainda mais esporte de equipe, assim, que tá sempre viajando junto, né? Olha, viajando junto, convivência de alojamento, o jogo em si que é compartilhado, né? Então o esporte coletivo, ele tem ainda essas vantagens. Eu também joguei tênis, fiz atletismo, mas o esporte coletivo, ele cria oportunidades de crescimento, de exercício, de respeito, de se fazer respeitar, de saber trocar, de saber fazer parceria. Então, se eu fizer uma boa assistência, ela vai fazer uma ótima cesta, mas eu também posso receber uma boa assistência depois. Então, essa interação do esporte coletivo que o basquete proporciona no vôlei não é tão legal, porque o vôlei cada um tem seu espaço, né? O basquete não. Eu acho que é fantástico. Eu comecei a jogar em Assis, né? Aqui a gente tinha uma equipe boa, uma equipe forte, e nós éramos amigas acima de tudo, né? Ninguém jogava para ganhar dinheiro, a gente jogava pela paixão, né? E eram moças muito bonitas e a gente achava que jogar era desfilar também, né? Para arrumar namorado e tal. Era maravilhoso. E depois eu fui para Piracicaba estudar e aí fui jogar para Piracicaba, que era já mais profissional. Então era uma coisa, mas nós somos amigas até hoje e vamos juntas morar na nossa vila geriátrica em Águas de Santa Bárbara. Porque era um pacto desde aquela época que quando a gente ficasse velhinha, tivesse criado os filhos, a gente voltaria a morar em República. Mas nessa idade não dá mais, né? Então a gente tem que cada uma morar na sua casinha, né? Mais junto. Então são amizades que ficam para a vida inteira. E basqueteiro parece que a gente é uma tribo que se reconhece, né? Basqueteiro é basqueteiro, tem um jeito de ser, tem uma força, uma garra, que são meio que um padrão assim para todo mundo. E é importante. E os amigos do basquete aqui também eram uma turma boa, gente. Só que aqui terminava o treino, vamos tomar cerveja, né? Outra fase. É bom. É bom. Quero dar um jeito de voltar aos 60. Obrigada.